Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador Verga que realize a leitura do versículo da Bíblia. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Solicita a primeira secretária, a vereadora Rosi Cristânia, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 23 de 2 de 2026. Ofício número 20, 2026, do 16º Grupo de Polícia Militar Rodoviária, em resposta ao requerimento número 18, 2026, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 29, 41, 43 e 44 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 21, 2026, que ratifica as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Codeplan, e da outras providências. Projeto de lei número 26 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a doar um veículo ao Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar de Santa Catarina, PMC, e da outras providências. Projeto de lei número 27 de 2026, que promove a alteração da lei número 7.080 de 2025 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 01/2026, que altera dispositivos da lei complementar número 091 de 2025 e da outras providências. Ofícios número 40, 34 e 36 e 38 de 2026 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei número 22 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei número 28 de 2026, que cria o cargo de controlador interno e da outras providências. Projeto de lei número 23 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a construir unidade habitacional e a promover sua posterior doação, bem como adquirir mobiliários para jovem ingressa de acolhimento institucional e da outras providências. Projeto de lei número 24/2026, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da lei número 6.268 de 19 de setembro de 2018 e da outras providências. Projeto de lei número 25 de 2026, que institui medidas de proteção aos servidores e profissionais contratados pelo município de Canoinhas, que sejam pais ou responsáveis por criança ou adolescente com deficiência, e da outras providências, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Projeto de resolução número 03/2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, a filiar e pagar contribuição associativa à Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, o VESC, com sede na capital do Estado de Santa Catarina, e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 05 de 2026, que institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fundep, e da outras providências. Projeto de lei número 07 de 2026,
que cria o quadro de atribuições de cargos efetivas, extingue cargos e dá outras providências. Ordem do dia. 23/2/2026, segunda-feira. Indicações. Indicação número 023/2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizados consertos e manutenção dos bueiros localizados na esquina da rua Gil Costa com a rua Joaquim de Paula Vieira, na esquina da rua Gil Costa com a rua Paulo Ritzmann e na esquina da rua Gil Costa com a rua Agenor Fábio Gomes. Indicação número 024/2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, que seja providenciada a instalação de placa de rua sem saída, na rua Emílio Vente, localizada ao lado da ABB Comunidade. Indicação número 025/2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que sejam realizadas melhorias na rua Otávio Xavier Rauen, especialmente com a colocação de pedras britas ao longo da via. Indicação número 026/2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a colocação de material, cascalho, pedra brita, para a melhoria da trafegabilidade na localidade de Matão, nas proximidades das leitarias dos senhores Vanderlei Gudas e Silvio Padilha. Indicação número 027/2026, de autoria do Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, que seja realizada a instalação de sombrites nas áreas dos parquinhos do município, junto com a implementação de iluminação adequada. Indicação número 028/2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a instalação de um bueiro na rua Joaquim Vieira de Lima, em frente à residência número 1247. Indicação número 029/2026, de autoria do Edil Gilmar Martins, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a manutenção da estrada que inicia na estrada de João Leandro Gonçalves, ao lado do pátio do Guincho Ribeiro, no alto do frigorífico, passando pela localidade de Pedra Branca até a fartura de cima. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. A primeira secretária, Rosane. Senhor presidente, Vereador André. meus colegas vereadores, vereadoras, público presente, sejam bem-vindos a essa casa. Hoje eu tenho duas indicações de campos distintos. Eu tenho percebido e recebido também reclamação, e como pai já tive essa questão, sobre os parquinhos do município. Foram feitos parquinhos, infelizmente já teve alguns casos de vandalismo, que nós já falamos muitas vezes nessa casa, já pedimos até apoio da Polícia Militar para uma fiscalização. Mas uma outra situação que nós estamos percebendo
é o sol intenso e o calor, né, que atinge os brinquedos. E eu recebi alguns vídeos de alguns modelos que estão sendo feitos em cidades, principalmente do litoral do estado, Bombinhas como exemplo, e está sendo feito um sistema de cobertura por sombrite. Nós temos os padrões, né, sombrite 30%, ele não inibe totalmente a passagem do sol, porém, através dos índices, a gente controla 30%, 50% a passagem da luz solar, o que já seria uma grande prevenção, que já é mais ou menos simulando o que uma árvore pode garantir de prevenção de algumas passagens. Não é o ideal é ter até cobertura de árvores, nós sabemos que temos árvores plantadas, mas existe um trabalho de longo prazo até que essas árvores se desenvolvam. Uma outra solicitação que eu fiz é referente a uma rua, pedido colocação de Boca do Lobo. Era uma rua que, quando foi construída as casas, até mesmo de projeto social do governo municipal e governo federal, de habitação, foi feita a rua de acordo com a altura que a rua tinha naquele momento. Porém, com o passar do tempo, foi elevado a altura da rua e essas casas ficaram abaixo do nível da rua. E nós sabemos que quando uma casa fica abaixo do nível, a tendência é que a água busque o caminho sempre mais fácil. E ali também tem uma outra questão da altura, né, dos bueiros. O vereador Romer já citou, quando foi ali próximo a Júlio Budante Neto, foi feito um desnível muito baixo, que a água não está indo para o local adequado que ela deveria ir. Então, além de fazer a mudança nessa rua em específico, também é necessário readequar todo o sistema de drenagem daquela região das proximidades da Júlio Budante Neto, no Campo da Água Verde. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Senhor presidente, hoje eu faço uso da tribuna para falar rapidamente sobre um projeto de lei de minha autoria. É o projeto de lei número 25 de 2026, que ele institui medidas de proteção aos servidores e profissionais contratados pelo município de Canoinhas, que sejam pais ou responsáveis por criança ou adolescente com deficiência e dá outras providências. Para falar sobre esse projeto, senhor presidente, eu vou ler uma carta que eu recebi de um pai, justamente sobre momentos de aflição que ele tem tido em relação a gente não ter uma regulamentação eficaz. Por isso, foi feito esse projeto de lei. A Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Canoinhas. Excelentíssimos representantes, escrevo este apelo como um pedido de socorro e de bom senso. Hoje está em leitura nesta casa um projeto que define se a inclusão em nosso município será real ou apenas uma promessa no papel. Não podemos aceitar o argumento de que a redução de carga horária para professores ACTs já resolve o problema. Na prática, o RH da Secretaria de Educação admite que o direito se efetiva de imediato, não se efetiva de imediato, porque a assistência social está sobrecarregada para realizar os estudos de caso. Enquanto o sistema falha, o tempo corre contra nossos filhos. O desenvolvimento de uma criança com deficiência não pode esperar a burocracia do governo. Além disso, é preciso encarar a realidade logística das famílias de Canoinhas. Nem todos possuem uma rede de apoio. No meu caso, como no de muitos outros pais e responsáveis, todos os familiares trabalham e eu sou o único que dirige para poder buscar o meu filho na creche e levá-lo a pai a tempo. Na última semana dependi de um favor temporário para eu não perder a vaga, mas favores não sustentam um tratamento de saúde. Se o meu filho faltar 3 vezes por falta de flexibilidade do trabalho ou qualquer outro motivo que não seja a saúde justificada por atestado médico, ele perde a vaga na instituição. Vaga preciosa que conquistamos depois de longos 10 meses de espera. Alguns podem sugerir que o professor utilize do seu dia de hora atividade fora da escola para isso. No entanto, essa é uma visão desconectada da realidade. As instituições de saúde e reabilitação, como a PAI,
atendem a comunidade inteira e não tem como moldar suas agendas lotadas ao horário de cada professor. O tratamento acontece quando há vaga e não quando o servidor tem folga. Vale ressaltar que não estamos pedindo para faltar ao dia de trabalho integralmente. O atendimento do meu filho em específico leva no máximo 2 horas e acontece 2 vezes por semana. O que pedimos é a permissão para que o servidor saia, garanta o atendimento do filho e retorne a seu posto. É uma ausência curta, justificada por declaração da instituição, que garante a saúde da criança sem prejudicar o funcionamento da escola. Pedir que as declarações de comparecimento sejam aceitas é uma medida de justiça imediata, enquanto a Prefeitura não resolve seus gargalos internos. Votem pela saúde das nossas crianças e pelo respeito aos pais e mães que lutam, muitas vezes sozinhos, para que seus filhos tenham um futuro digno. Senhor presidente, utilizei dessa tribuna para ler essa carta, que é de um pai, mas reflete a realidade de muitos outros. Hoje, o problema que temos é que não está havendo um aceite de uma declaração da PAI, por exemplo, dizendo que o aluno esteve na PAI. O que está sendo dito é que precisa haver um estudo do serviço social na casa da família primeiro. Porém, eles não têm nenhuma previsão de quando vai acontecer esse estudo, porque dizem que a assistente social está com a agenda lotada. E aí, quando esses pais conseguem, com muita luta e demora, uma vaga para poderem fazer o acompanhamento na PAI, para eles terem que levar o filho, eles estão correndo o risco de perder o emprego. Então, senhores vereadores, hoje eu peço, o projeto hoje está para leitura, mas eu peço encarecidamente que os senhores leiam o projeto, deem os pareceres, para que a gente possa colocar em votação o quanto antes. E peço desde já aprovação também por parte dos senhores, porque realmente é uma questão de, no mínimo, bom senso e também de empatia com esses pais que precisam muitas vezes se ausentar por um determinado período de tempo para ajudar esses filhos. Seria isso, senhor presidente. A vereadora Chaparte, algum vereador? Senhor presidente. Vereador André. De antemão, vereador, gostaria de parabenizar pelo projeto e já declarar meu apoio. Até digo que estou numa situação semelhante, né? Minha esposa está aguardando também uma redução, porque a minha filha também tem um diagnóstico. E realmente é aquela correria. A gente tem todos os dias à tarde de compromissos junto, né? Por enquanto eu estou conseguindo atender, mas eu tenho outros dias à tarde que eu tenho também os compromissos profissionais. E acaba tendo depender, né, de uma rede de apoio que nem sempre, né? Eu sei que sogro, sogra, pai e mãe tem outros compromissos e acaba ficando complexo. E nem toda família tem essa rede de apoio, que é o mais difícil, né? Então eu ainda digo que no meu caso eu tenho um privilégio de ter uma família atuante, né? Meus pais e meus sogros, mas nem toda família tem e essa lei tem que ser pensada em todos para atender. Então, novamente, já deixo meu apoio e parabenizo pela iniciativa. Era o que continha, senhor presidente. Vereadora Tati, por gentileza. Faço minhas palavras do vereador André, porque eu acho que é de suma valia para que a gente possa dar maior atendimento também e saúde para essas crianças, né? E também como uma medida de equiparação legal, porque os servidores efetivos detêm dessa possibilidade já, né? Então, nada mais justo que também os servidores temporários também tenham acesso a essa proteção legal. Então, já fica aqui o meu apoio e parabenizo pelo projeto, que é de suma importância para a saúde dos nossos pequenos canoenses. Obrigada, vereador. Vereador Rosinha. Boa noite, caros colegas, demais presentes que nos assistem nas redes sociais, especialmente o meu boa noite aqui a Tinha, né? Então, parabenizar aqui a minha colega Tati Carvalho pelo projeto apresentado, que é de suma importância aos canoinhenses, e só a gente sabe, quem tem na família, na sociedade, eu como educadora, a importância da criança ter esse atendimento profissional na PAI, que eu sei que é um atendimento de excelência, né? E só aqueles que precisam, né, que devem valorizam isso. Então eu acho assim que o meu apoio é total e também estou disponível a mais pessoas que queiram nos recorrer aqui, que a gente tenha aqui uma casa bem humana, né? E que parabéns mais uma vez, né? Então seria isso. O meu apoio é totalmente favorável ao projeto da vereadora que é apresentado nessa noite.
Vereador Cezão. Senhor presidente, boa noite, meus amigos colegas vereadores, boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Quero dar uma boa noite para a família da Érica, que eu acho que estudou comigo também. Uma boa noite para toda a família que está aí. Quero dar os parabéns para a vereadora Tati Carvalho por esse projeto de extrema importância para o município. Está na hora do nosso prefeito, né, e nós olhar com um olho diferente para a PAI. Eu também sou um pai que consegui a vaga na PAI, fiquei 11 meses na fila e também tenho esse mesmo problema que não pode faltar 3 dias na PAI. Entendo bem o descaso, que às vezes a gente não pode faltar no trabalho para estar indo levar o filho. Graças a Deus, né? Eu tenho minha esposa que ela não trabalha, mas nós trabalhamos na roça e agora eu sou vereador. Mas eu sei que é bem complicado perder essa vaga tão preciosa. A vaga da PAI é muito preciosa. Então, nós vamos cuidar dela, assim como tem muitas famílias preocupadas em perder o trabalho por causa dos horários. A minha filha vai na terça-feira e vai na sexta-feira. São horários de em torno de 2 horas e meias para ela ser atendida pelos especialistas. Então, quero dar os parabéns a todos os funcionários da PAI, a toda a diretoria da PAI, que está prestando um bom trabalho para o nosso município. A minha filha começou há 2 semanas na PAI, e a gente nota um grande desenvolvimento porque eles sabem trabalhar com as crianças. Eles têm o dom para estar lá. As pessoas que estão lá são selecionadas porque elas têm o dom. Então, a PAI tem meu apoio, o projeto da vereadora Tati Carvalho tem meu apoio e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Mais algum vereador? Então, boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, ao público presente, ao público que nos acompanha de casa, aos colaboradores da casa, em especial a minha professora Tinha, que me ensinou a jogar bola. Seja bem-vinda. Vereadora Tati, parabéns pelo projeto, primeiro de tudo. Acho que, sem muitas delongas, o que faltava é virar lei, né? Então, acho que não vai ter problema, o projeto está aí, como o Ivan falou, alguns funcionários já têm, né, esse benefício da lei a seu favor. Eu acho que será de plena votação dos 10 vereadores aqui, que seja estendido aí aos demais servidores. A gente, com certeza, também coloca a votação e acho que não vai ter problema. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, vereadora Tati. Deixo agora suas considerações finais. Então, para finalizar, senhor presidente, agradeço aos vereadores, né, que já se posicionaram favoráveis ao projeto e só faço realmente esse pedido para que ele seja votado o quanto antes por essa Casa Legislativa. Obrigada, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Vereador André. Solicito a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, para as devidas votações dos seguintes projetos. Projeto de lei número 024 de 2026, altera a redação dos artigos 1º e 2º da lei número 6.268, de 19 de setembro de 2018 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 023 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a construir unidade habitacional e a promover sua posterior doação para a jovem egressa de acolhimento institucional e da outras providências. Projeto de lei número 022 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 015 de 2026, que altera a lei número 7.211 de 17/12 de 2025 e da outras providências. Solicito ainda inclusão para a segunda votação dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 015 de 2026, que altera a lei 7.211 de 17/12 de 2025 e da outras providências. Solicito a inclusão para a primeira votação dos primeiros projetos. Projeto de lei número 026 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a doar um veículo ao Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar de Santa Catarina, PMSC, e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 024 de 2026, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da lei número 6.268 de 19 de setembro de 2018 e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária de 023 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a construir unidade habitacional e promover sua posterior doação para jovem egressa do acolhimento institucional e de outras providências. Projeto de Lei número 022 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e de outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Coloco na liberação do plenário a tramitação de regime de urgência dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 024, 023, 022 e 15 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o regime de urgência dos referidos projetos. Coloco na liberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação do projeto de lei ordinário número 015. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Declarem incluído na ordem do dia para a segunda votação o referido projeto. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinário número 026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro incluído na ordem do dia a primeira votação os referidos projeto. Coloco em deliberação do plenário a inclusão da ordem do dia a primeira votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 024, Projeto de Lei Ordinário número 023 e Projeto de Lei Ordinário número 022. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro incluído na ordem do dia para a primeira votação os referidos projetos. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 05 de 2026, que institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNDEC, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 05 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 07 de 2026, que cria o quadro de atribuições de cargos efetivos, extingue cargos e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 07 de 2026. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 015 de 2026, que altera a lei número 7.211 de 17 de 12 de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 015 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 022 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências, no valor de R$ 153.733,70. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 022 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 023 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a construir unidade habitacional e a promover sua posterior doação, bem como adquirir mobiliário para jovem ingressa na acolhimento institucional e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade os presentes o projeto de lei número 023 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 024 de 2025, que altera a redação dos artigos
1º e 2º da Lei número 6.268, de 19 de setembro de 2018, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade nos presentes projeto de lei ordinário número 024 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 026 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a doar um veículo ao Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes projeto de lei número 026 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Roman, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 027, de autoria de Toda Edilidade. Solicitam que seja encaminhada moção de parabenização à atleta Amanda Ehrhardt pela brilhante conquista do braço de prata, consagrando-se como segunda melhor jogadora do país em sua categoria, até 24 anos. A honraria é resultado de dedicação, disciplina e talento, virtudes que levam o esporte municipal ao mais alto nível competitivo. A conquista ocorreu durante o Campeonato Brasileiro de Clubes Juniores Misto, realizado na Sociedade Morgol, creio que seja assim a pronúncia, em Curitiba. Competição que reuniu 16 delegações de elite dos 3 estados do sul do Brasil, evidenciando o elevado nível técnico do evento. Destaca-se ainda o excelente desempenho dos jovens talentos do Bolão Santa Cruz, que levaram o nome do município até o cenário nacional no último final de semana, demonstrando a força do esporte local e o comprometimento dos atletas, treinadores e apoiadores. A conquista de Amanda Ehrhardt enche nossa comunidade de orgulho, servindo de inspiração para as novas gerações e reafirmando o potencial esportivo do município. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Romer. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, funcionários da casa e pessoas que posteriormente irão assistir essa sessão. Hoje, a gente está entregando essa moção de parabenização. Na realidade, a gente dar um fôlego novo ao esporte de Canoinhas. Sei porque participo de várias edições quando é feito no bolão, tá? O senhor Jackson se encontra aqui. E algo que é comum de pensamento entre todos no bolão é de oxigenar o esporte, de trazer pessoas novas. Porque o esporte, diferente de ser um esporte de massa, igual o futebol e até alguns outros que passam a ser evidenciados por ter competições de acesso livre à população, o bolão ele ainda fica restrito àqueles ambientes fechados. Haja visto que precisa de uma pista adequada. Então a visibilidade acaba diminuindo. O vereador Jubanski, que já muito representou o nosso município, o nosso país, e essa ausência de visibilidade também não permite que muitos jovens conheçam o esporte. Eu sou favorável, inclusive, que nós, no nosso município, passamos a fazer projetos em extensão do esporte, onde ao invés de o esporte vir até a escola, a gente passar a levar os alunos, né, professora Tinha, conhecer mais esportes. Hoje, muita gente ela está fora do esporte porque não se identificou ainda com algo que ele faça bem, que tenha um ambiente aconchegante para ela, porque nós sabemos que o sentimento é diferente em cada pessoa. Por isso que existe essa pluralidade tão grande de esportes no mundo. Então, pessoas que muitas vezes, que nem eu, que nunca tive talento para o futebol, se encontram em um outro esporte. E nós podermos abrir essa porta para que as pessoas conheçam é muito válido. Estive uma vez, inclusive, com um jovem acompanhando uma etapa lá junto com o Jackson, e eu tenho a grata satisfação de ver que hoje ele está na equipe. Então foi aquela curiosidade, aquela chaminha que se acendeu quando ele foi lá me acompanhar,
eu ainda como vice-prefeito que trouxe ele até o esporte. Então, essa possibilidade das pessoas conhecer é muito importante. Então, eu vejo que o nosso município pode sim avançar. Agora a gente está, de certa forma, recebendo novos ônibus que são da frota municipal, esses sim que podem fazer esse deslocamento. Haja visto que a terceirização impede que nós façamos alguns deslocamentos na parte de extensão. E, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a equipe do Bolão, porque eu tenho certeza que eles têm grande importância, que eles lá se tratam como tutores dessas crianças, né? Então, não é só mais um atleta. Muito do que é ensinado lá, eu tenho certeza que vai ser levado para a vida deles. Parabéns ao Bolão, parabéns à Amanda, eu tenho certeza que essa conquista aí vai elevar ainda mais o nome do Bolão de Canoinhas, que já é conhecido estadualmente e agora nacionalmente. Continuando a discussão? Como o requerimento de autoridade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 28, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quantas crianças e jovens até 18 anos atualmente fazem uso de insulina no município? Especificadamente, se possível. A. Faixa etária. B. Estão matriculados na rede pública de ensino municipal. 2. Quais os métodos de monitoramento glicêmico que são atualmente utilizados por essas crianças? Informando: A. Quantas utilizam sensor medidor contínuo de glicose? B. Quantos utilizam o método tradicional de teste capilar, glicosímetro? 3. Se o município realiza ou já realizou o fornecimento de sensores e medidores contínuos de glicose, ainda que de forma parcial por meio de programa piloto ou por decisão judicial. 4. Caso não haja fornecimento do sensor, informar se existe estudo técnico, planejamento ou previsão para a implementação dessa tecnologia no âmbito na rede municipal de saúde. Coloca em discussão o requerimento. Coloca em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 29, de autoria do edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal do planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informar qual a previsão para a recuperação do asfalto da rua Ventelin Mesker e rua Maria Ousen. Coloca em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 30, de autoria do edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, solicitando informar: 1. Se há programação para a instalação de uma lombofaixa na Avenida Senador Ivo de Aquino, nas proximidades do supermercado Soares. 2. No caso de positivo, qual a previsão para a execução da obra? 3. Caso não haja programação, se existe estudo técnico em andamento para avaliação da viabilidade da implantação do dispositivo no referido local. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 31, de autoria do edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, solicitando informar se existe projeto ou estudo técnico para a instalação de 2 lombofaixas na rua Lourenço Wrubleski, em frente às
capelas mortuárias. O presente requerimento se justifica em razão do intenso fluxo de pessoas que se concentra no local em dias de velório, momento em que há grande circulação de pedestres, incluindo idosos e crianças, além do aumento de tráfego de veículos. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, Vereador Autor. quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência em seu nome, cumprimento os demais vereadores e vereadoras desta casa, população que se faz presente hoje aqui e os que nos acompanham pelas redes sociais. Desejo a todos uma boa noite. Eu quero falar uma justificativa sobre esses requerimentos. Não me manifestei no primeiro e no segundo, mas me manifesto nesse para justificar os demais também. É conhecimento de todos os edis e de grande parte da população aqui de Canoinhas que na rua Senador Ivo de Aquino, em frente à empresa Compensados Lavra Sul e Supermercado Soares, é um ponto de um movimento intenso, onde os clientes do supermercado, colaboradores da empresa e alunos que circulam das escolas naquele trajeto ali, intensos acidentes têm ocorrido em frente a esse estabelecimento comercial e esta empresa. E uma necessidade de reduzir a velocidade dos condutores, porque a situação ali é bem precária. Eu acredito que muitos conhecem essa situação ali. Mas esta casa está apresentando o terceiro, quarto requerimento, quinto, sexta indicação solicitando. Eu sou dos vereadores aqui que em último caso, eu peço o pedido de uma lombada, porque hoje Canoinhas se trata a cidade da lombada, né? É muitas lombadas, onde atrasa muito as questões de, principalmente, trabalho do Corpo Bombeiro, Polícia Militar, enfim, dos bons condutores, né? Porque dos maus condutores não vai reduzir a questão de lombada. Mas nesses pontos estratégicos que enfrenta esse comércio dessa empresa, na Senador Ivo de Aquino, enfrenta as capelas mortuárias, né? Eu acredito que todos que estão me ouvindo já participaram de um momento ali que teve um velório, né? O fluxo de pessoas e veículos ali, e tem aqueles condutores que não respeitam, não estão nem aí com o que está acontecendo e passam em alta velocidade ali. Até hoje não aconteceu, mas para que não aconteça, vamos tentar evitar, né, que passe em alta velocidade e daqui a pouco venha acontecer um acidente e causar uma vítima fatal ali, aí vai ser tarde demais. Eu vejo que o Executivo instalou lombada em todos os cantos dessa cidade, menos aonde era mais necessário. Então, eu não estou fazendo simplesmente uma crítica, eu estou pedindo em nome de muitas pessoas que solicitam, principalmente nesses pontos aí, essas lombofaixa, para que nós possamos evitar algum tipo de acidente. Falo que também da Vendelin Metz, e final da Vendelin Metz, e Maria Ose, Marcílio Dias, né? Acredito que todos conhecem esse trecho, e há pontos críticos lá, degradado do asfalto devido ao tempo que se faz, a chuva que cai, né? Até o asfalto ele acaba se estragando. E lá ele tem uns problemas, né? Então, mais um dos pedidos para que seja consertado lá, que seja investido o retorno para a população, porque o Executivo ele é uma mãe da população, né? A prefeitura é uma mãe e a prefeita é o tutor, e tem que devolver à população os dinheiros recolhidos dos impostos, né, em benefícios, que é segurança, saúde, educação, enfim, todos sabem. E essa questão da infraestrutura, vereador César, é segurança fazer uma lombofaixa, né? Então, eu peço encarecidamente para que os setores competentes e também o Executivo tenham essa acessibilidade e não ouça a fala somente desse vereador, mas o pedido que esse vereador apresenta é um pedido da sociedade, né?
Aqui nós não devemos fazer política, mas devemos cumprir com o nosso objetivo, tanto desta casa quanto o executivo. É por isso que nós fomos escolhidos, é por isso que nós somos pagos para defender o direito da população. Então eu venho aqui hoje apresentar nesta casa aqui este requerimento e tenho certeza, eu não vou nem pedir, mas eu tenho certeza que todos os edis serão a favor desses requerimentos. Eu não tenho dúvida que haja um que seja contra. Também eu falo do próximo requerimento, vereador, se me permite, que não foi lido ainda, e daí eu não faço uso da palavra depois, que no governo anterior foi feito um antipó em algumas ruas dessa cidade. A Rua da Senca, lá que não me recordo, o vereador Homer, o nome da rua, para mim não falar errado, eu não me recordo, não sei se a Vossa Excelência se recorda aquela rua lá, mas lá é uma das ruas que foi feito. É a rua que menos ainda tem problema. Mas para quem conhece a Coab 4, né, ela está crítica. Vereador Juscelino Jubanski, né? Nosso amigo Jucimar Jubanski, não é Juscelino? Vossa Excelência conhece, está crítico, né? Aqui no Jardim também. Então, esse requerimento que o setor de planejamento, parte do trânsito, o próprio executivo, veja a qual possibilidade que tem de melhorar aquela situação. Porque tá crítico, eu não sei se faz mais uma aplicação de antipó para resolver essa buraqueira, o que se deve fazer. Mas para isso nós temos um setor de planejamento, tem o setor do trânsito, tem o executivo, tem engenheiros, né? Eu estou aqui pedindo uma solução para essas ruas que foram aplicado o antipó. Senhor presidente, seria isso a minha fala, a justificativa. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar os que nos assistem aqui e os que nos assistem pelas redes sociais. Vereador Gilmar Martins, eu só quero pedir para o senhor para mim assinar junto no requerimento número 31, né, que é sobre as lombadas em frente às capelas mortuárias. Ali realmente precisa. Infelizmente, como o senhor falou, tem gente, a velocidade no perímetro urbano é 40 km por hora, né? No mínimo seria 20, 30, mas tem gente que não respeita. Então, por causa desses infratores, acaba que Canoinhas temos que fazer lombada. Eu sou a favor da lombada e ali, realmente, em frente às capelas, merece, porque também ali está ficando muito perigoso mesmo. Estou muito bem lembrado pelo senhor, já tinha um pedido para mim, né? Já que o senhor fez esse requerimento, então peço autorização para assinar junto. Também já, senhor presidente, aproveitando o requerimento 32, vereador Gil, o senhor fala ali do antipó da rua João Schindler, ali na Rua da Senca. Quero dizer também, quero assinar junto, com a sua permissão, e receber, ainda mais porque na época fui eu o secretário de obras em 2021, no meu mandato, onde nós realizamos uma das primeiras ali naquele governo, o antipó. E deu certo. Faz 4 anos que tem aquele antipó ali na Rua da Senca. E também a comunidade já tinha conversado comigo. Até nos próximos dias eu ia fazer esse requerimento, mas o senhor fez. A gente quer, então, assinar junto com você. E eu conversava aqui com o vereador André, que realmente, o André até já explicou em outra sessão, né, sobre, né, do próprio executivo também a voltar a atuar em algumas situações específicas, onde não pode, onde não tem condições de fazer asfalto, até por questão financeira de recursos, fazer o antipó. O antipó bem feito, ele é viável. O exemplo é ali na Rua João Schindler, que é a Rua da Senca. Não é porque eu fui o secretário de obras na época, mas foi um dos primeiros que a gente fez, e se não tivesse feito o antipó lá, estaria sem asfalto até hoje. Então, eu acredito que ali na Rua João Schindler, vereador Homer, ali até merece sair pavimentação asfáltica. Eu creio que até já está dentro do projeto do executivo mais tarde, né? Mas enquanto não sai, então é bem justificável ali, né, consertar, né, e as demais ruas que o senhor citou também, fazer ali um reparo nesse antipó. E vereador André, né, o que eu conversava com o senhor,
né? O senhor também tem conhecimento do Antipó e eu tenho certeza que o Antipó bem feito, ele dá resultado. Também seria, né, uma mensagem aqui que a gente diz, né, e para os demais vereadores, e também um lembrete para o próprio executivo e para a própria Secretaria de Obras e para o secretário de Obras, ver se também podem colocar em andamento. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Homer. Como nominalmente citado, é João Schindler mesmo o nome da rua. E a questão do Antipó vem a entrar num debate muito grande, que é a manutenção. Entendeu? Porque como toda a parte de drenagem foi muito bem feita, isso daí a gente tem que afirmar que em todos os lugares que tinha Antipó, raros são os locais que precisou se mexer na drenagem, então a parte de base de drenagem está muito, muito bem feito, né? Só que ocorre é que a parte externa, que a gente vai pegar de camada, ela segue o mesmo padrão do asfalto, porém, como não foi aplicado na época a massa, CAP, que a gente chama, existe um prazo de deterioração que é muito mais rápida que um asfalto feito com CAP ejetado a quente, que é o caso dos asfaltos comuns. Na época, se estudava uma maneira do município ter tanto as extrusoras quanto outro equipamento para o município, por si próprio, passar a fazer tanto os novos Antipó quanto fazer a manutenção. Porque fazer a manutenção hoje do Antipó é praticamente refazer a camada externa, camada de contato, né? E hoje, para você consertar, de certa forma, primeiro de tudo a gente tem que analisar da onde está vindo o motivo do buraco, né? Se é motivo do trânsito, do desgaste ou razões por parte de base ou até, que nem o próprio vereador citou, acúmulo de água. Em todo lugar que acumula água, se a tração do carro, caminhão, qualquer tipo de veículo pegar em cima, ele vai diminuir essa cola que existe entre um material e outro, ele vai começar a abrir esses buracos. Vejo que hoje, para se fazer um tapa-buracos, o custo é elevado. Tenho, por exemplo, aqui o orçamento da Wendelin Metzger, que foi feito R$424 mil, porque é um asfalto a quente, que foi inclusive apresentado para os moradores durante a reunião no distrito de Marcílio Dias. Então veja que é um preço elevado de manutenção. Então no caso ali seria, na realidade, o mais viável é refazer a camada externa, do que fazer um tapa-buracos, porque a gente sabe que vai ter que ser feito com material a quente ou vai ter que se ejetar a cola, que é o CPUQ. Então é algo para se estudar, que se compensa para o município fazer, se realmente vale a pena nós adquirirmos o maquinário e por conta própria avançar nessa pavimentação, ou, de certa forma, licitar para que seja refeito o pavimento. Tem lugares, como você mesmo comentou, vereador, na Coab 2, que foi feito manutenções da Casan, que deteriorou bastante o piso também. Então, são várias situações. Eu creio que é algo que eles devem já estar em estudos e que nós precisamos realmente trabalhar em cima disso, que hoje a gente sabe que o maior déficit de infraestrutura no nosso município é a pavimentação. Então, ela tem que ser feita de forma mais assertiva possível, porque a gente quer um trabalho que perdure por mais anos e dessa forma a gente não fique gastando tanto dinheiro em manutenção. O vereador mesmo falou que a rua Wendelin Metzger tem problemas de drenagem que fez deteriorar muito a rua Wendelin Metzger. Então são coisas assim de planejamentos a médio e longo prazo que vão realmente dizer para Canoinhas se ela vai sair desse vermelho, desse déficit estrutural que a gente tem ou não. Mas realmente o vereador está certo, foi na época algo que se apresentou como uma alternativa mais viável, porém que agora necessita realmente de um estudo mais criterioso para se dar uma resposta para essa população, porque quem mora lá realmente está sofrendo bastante. Senhor presidente. Vereador Cezão. Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, faço minhas palavras as palavras do Gil Baiano. Quando a gente vem aqui com uma indicação, não é nós que estamos pedindo, é a população. E exatamente hoje, que é dia 23, amanhã vai fazer um ano que eu pedi essa solicitação, esse pedido, e não foi atendido, na rua lá da Acenca.
Posso até ler a indicação aqui, foi feito dia 24/2/2025 e ainda as famílias lá estão esperando. Então amanhã vai fazer um ano. A minha indicação foi assim, ó. Que solicita a senhora Juliana Maciopen, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotido Roeller, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção da rua da Antipó, da rua João Pires Schider, no Alto dos Palmeiras. E até agora a população está esperando. Então amanhã vai fazer um ano que a população está esperando. Não é discordar do vereador Verck, que falou que ficou bem feito. A fundação, hoje estive conversando com o morador dessa rua, a fundação, que foi a tubulação das redes de água ali, tudo que vai, a rede de esgoto, ficou muito bem feito. Mas o Antipó, eu posso trazer aqui ele para falar, não ficou bem feito. Então o senhor falou que ficou 4 anos, né? Mas eles estão esperando há um ano a manutenção dessa rua. Estão esperando há um ano já. E na COB 4 não tem nem como falar, que as famílias não conseguem nem entrar para dentro da casa. Então imagina nós, como vereadores, e as famílias que estão esperando há um ano a manutenção dessa rua Antipó. É uma vergonha, é uma falta de respeito. Essa é a verdade. Então, isso que está acontecendo não pode continuar acontecendo nessas ruas que foram contempladas com Antipó. Me assusta do vereador falar que 430 mil reais é muito, mas para colocar cargo comissionado, cabide de emprego dentro da prefeitura não é muito. Não é muito. Isso é extremamente assustador. Para fazer uma rua que vai trazer comodidade, segurança para as famílias que transitam, é muito dinheiro. Mas para colocar pessoas dentro da prefeitura, não é muito dinheiro. Então, serei isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Continuando a discussão, só peço aos vereadores que se atenham a discutir aquilo que está sendo, que é o requerimento, e que façam uso do tempo de cada vereador. Senhor presidente, só por questão, o vereador Verck pediu se autorizava ele compartilhar, assinar junto. Está aberto para todos os demais que quiserem assinar junto esse requerimento, está aberto a todos. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, demais vereadores, e com a permissão do vereador Gil Baiano, ele já autorizou previamente, mas já vou solicitar, especialmente o requerimento 30, porque acredito que ali a transformação daquela lombada em lambo-faixa vai ajudar toda aquela população ali, os funcionários da empresa Lavrasul, que também são mais de 200 funcionários ali que todo dia fazem uso daquela região. E hoje já tem uma lombada, então nós só vamos transformar aquela lombada numa lambo-faixa que vai dar uma maior visibilidade e segurança àquela população. Acho de suma importância e já autorizado previamente, solicito que possa assinar junto o requerimento. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Gostaria de assinar junto ao requerimento do Gil Baiano ali. Continua a discussão. Amplamente já discutido, né? Só para encerrar também, acho que o vereador Gil autorizou, né, a fazer de toda a agilidade, tanto o 30 como o 31. André, fazendo um favor. Do 30, como bem também o vereador Ivan falou, também em 2023 fiz uma indicação sobre essa longa faixa ali, que é de extrema necessidade, na frente das capelas. Senhor presidente, é o 32, né? Isso, o 31 e o 32. Esse foi autorizado pelo vereador. Isso. Obrigado. De nada. Então, acho que de toda a edilidade, eu também ia pedir para assinar, mas já está, então, de toda a edilidade de toda a casa. Acredito que amanhã, novamente, nós vamos ser indagados e perguntados na estrada, que estamos o 30, 31 e 32. Discutindo novamente sobre lombadas aqui na casa, né? Mas quando a gente vai na estrada e vê que, infelizmente, é feito o asfalto, mas não é respeitado a sinalização de velocidade. Então, a gente tem que estar pedindo aqui para colocarem lombada e longofaixas novamente na nossa cidade. A questão de ser feito ou não feito, daí a gente vai ver aí com os estudos do pessoal do Detracan e também do planejamento, que eu acho que eles estão lá para fazer isso e responder para a gente se tecnicamente realmente necessita ou não. A gente leva o nosso pedido aqui da população e eles, com certeza, com a parte técnica, entram no estudo para ver a necessidade. Continua a discussão. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 32,
de autoria do Edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando as seguintes informações. 1. Se há previsão para refazer a aplicação do antipó nas ruas João Schindler, Veribaldo Hoffmann, final da rua Otto Friedrich e nas ruas do Coab 4. 2. Considerando que tais vias já receberam aplicação de antipó anteriormente e que atualmente se encontram com diversos buracos e pontos de deterioração, informar qual o cronograma previsto para a recuperação. 3. Caso não haja previsão para nova aplicação de antipó, informar quais medidas serão adotadas para a recuperação e manutenção das referidas vias, especificadamente se há operação tapa-buracos, patrulhamento e colocação de material, reforço da base ou outro tipo de intervenção. O requerimento já amplamente discutido, como de toda agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 33, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi, requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informar qual a previsão para a recuperação do asfalto das ruas Vitor Soares de Carvalho e Antônio Cordeiro Maciel. Está em discussão o requerimento? Essas ruas também, senhor presidente, são as mesmas ruas que foram debatidas anteriormente. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam e concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 34, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de educação, convocando para comparecer à sessão legislativa desta casa, para fazer uso da tribuna, a fim de prestar esclarecimentos sobre o material escolar destinado aos alunos da rede municipal e ao transporte escolar. Coloca em discussão o requerimento. Presidente. Vereador autor. Solicito que o secretário use a tribuna para esclarecer, principalmente sobre os materiais escolares e o transporte público dos ônibus da escola. Já estou tendo bastante reclamação dos pais, mal começou as aulas e já começaram as reclamações do transporte escolar novamente. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 35 de 2026, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Luiz Rogério Có, secretário municipal do Meio Ambiente, e à empresa PREGB, Comércios e Serviços Limitada ME, responsável pela gestão do cemitério, solicitando as seguintes informações. 1. Existe algum estudo ou projeto visando ampliar a área do cemitério municipal, observando que os terrenos vizinhos estão disponíveis à venda? 2. Se há alguma restrição legal, ambiental ou sanitária que impeça o sepultamento de animais de estimação em jazigos familiares no cemitério municipal, considerando que em outras cidades como São Paulo e Florianópolis já há legislações que permitem esta prática. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, haveriam dois requerimentos que eu iria fazer, mas por uma questão até de celeridade eu optei em fazer um só. A primeira solicitação, nós sabemos que o município adquiriu alguns anos atrás o cemitério Jardim das Hortênsias, também administra o cemitério Marcílio Dias, e tem um cemitério municipal que já está bastante sobrecarregado. A gente viu que na pandemia, infelizmente, precisamos de maior área, porém eu recebi essa semana a solicitação, e tem algumas fotos que os terrenos ali nas imediações de vizinhos de fundos do cemitério
estão à venda. Então, seria talvez uma oportunidade para o município negociar com esse proprietário para realizar uma expansão. Vi também que o município vizinho, Três Barras, fez uma ampliação muito grande do cemitério municipal. Creio que é importante a gente verificar essa possibilidade também no município. E, aproveitando essa solicitação, eu recebi também uma demanda da população sobre, até primeiro, a possibilidade de fazer um cemitério de animais no município. Eu acredito que do ente público não temos modelos, mas também recebi uma solicitação que já existe a permissão em jazigos familiares de serem enterrados os animais de estimação junto aos familiares. Claro que existem algumas restrições ambientais que podem acarretar, mas se nós já temos precedentes em outro município, é interessante darmos uma utilidade, uma olhada, né, que pode ser importante. Temos que não só a questão sentimental, mas uma questão organizacional do município. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Ivan. Vereador André, essa questão 2 ali, né, se há alguma restrição legal ambiental ou sanitária que impeça o sepultamento de animais de estimação nos jazigos familiares, né? Ele adianta que já existe um projeto aqui na Secretaria de Meio Ambiente, nosso aqui, para que haja uma parte do Jardim das Hortênsias lá que seja destinado aos animais. Mas não vi nenhuma movimentação no sentido de ser no mesmo jazigo dos familiares, né? Legalmente aprovado por nós aqui, eu acredito que não vislumbro nenhum impedimento legal. Mas já existe esse projeto e é um projeto bacana porque nós vamos de encontro também com respeito a todo esse carinho com os animais, né? Então aqui eu já lhe adianto que eu acredito que o requerimento em resposta do COL vai ser no sentido que já existe no Jardim das Hortênsias um projeto semelhante já. Seria isso. Continua em discussão? Coloque em votação o requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 36, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Susjec, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, solicitando o cronograma de roçadas no perímetro urbano da BR-280 em Canoinhas, em diversos pontos do perímetro urbano da 280. O mato encontra-se elevado, prejudicando a visibilidade. Há relato de moradores que têm se arriscado a realizar a roçada por conta própria, a fim de evitar acidentes e outros problemas decorrentes da falta de manutenção adequada. Está em discussão? Senhor presidente, já está bem claramente descrito no requerimento, mas eu recebi algumas fotos ali no final da rua Frêmena do Campos e realmente está bem alto o mato da nossa BR-280. Verifiquei em outros municípios onde é atendido pela mesma empresa e parece que está ok, parece que só Canoinhas é sempre deixado para o final. Sabemos que temos a questão de clima, é complicado, o mato cresce muito rápido, muito além, roçou de uma semana, na outra semana já está alto. Mas eu peço ali uma atenção, porque teve alguns relatos ali, primeiro que os moradores, quando estão numa via de uma rodovia, sem o determinado EPI, sinalizador, ele está se arriscando, sabemos da melhor das intenções, e também relatos de um morador que está fazendo a roçada e pegar uma pedra e num carro ele tem que pagar um ressarcimento por esse carro. Teve uma boa intenção, estava fazendo um serviço que não era a função dele, e acabou tendo um prejuízo desnecessário. E além da questão dos acidentes, de visibilidade e até mesmo os animais peçonhentos que nós sabemos que crescem nesses ambientes. Era o que continha. Continua a discussão? Coloquem. Senhor presidente. Vereador Homer. Muito bem explicitado ali pelo vereador André Ramon. A gente compreende que nesse período, o mato ele cresce com uma incidência muito maior do que em outras épocas do ano, porém, não é novidade que existe verão, né? Eu creio que esse cronograma ele deva se adaptar não a um cronograma, digamos que fixo de roçadas, e possa ser alterado por meses, ter uma frequência maior. Eu creio que isso daí é algo que deva ser ajustado. Também convoco os demais vereadores para a gente fazer um requerimento de toda agilidade para amanhã, para nós sentarmos com o senhor Sandro, inclusive para, de certa forma, esclarecer algumas dúvidas que temos referentes, principalmente às marginais e ao perímetro urbano de Canoinhas, que compreende a BR-280. Nós sabíamos, e é
de certa forma, de muitos de nós aqui sabemos, que a BR-280 antes era uma SCC. Como rodovia estadual, ela tinha regramentos de ocupação. Quando ela passou a se tornar federal, criou-se, se enquadrou dentro dos regramentos federais de ocupação da área de domínio da BR. Porém, temos muitas dúvidas aqui, principalmente com relação às manutenções, aonde que o município tem a legalidade de agir. Porque a gente sabe que hoje o município de Canoinhas está agindo por conta própria, isso daí dá risco até de uma improbidade administrativa, a gente sabe que a gente está colocando dinheiro de um ente federativo em outro, e nós precisamos de um convênio, de certa forma, explícito, dizendo lá entre as duas partes que é autorizado o município de Canoinhas fazer essas manutenções. Então, amanhã eu até gostaria que a Secretaria da Casa fizesse esse requerimento para a gente ir até o DENIT, convocar ele, inclusive, a trazer para nós esses convênios, se foram firmados. Tivemos um outro debate aqui, semana atrasada, referente à iluminação e sinalização, que são pontos também que nós precisamos esclarecer aqui, porque hoje mesmo um senhor me procurou a respeito dos acessos à BR-280, que, pasmem, até o presente momento, vários municípios já regularizaram seus acessos, Canoinhas está regularizando, mas tem vários acessos que a gente ainda não fez a regularização, correndo risco até de um morador estar saindo da sua casa ao fazer a conversão ser multado. Para vocês verem, fora a questão do risco. E é muito triste ver que Canoinhas, com relação a 280, agora que está ganhando algumas melhorias, que é praticamente uma esmola de quantos anos que a gente está pedindo. A gente pega outros municípios que são no entorno da 280, que pega o trajeto da 280, que tem melhorias visíveis. Tem elevados, tem passarelas, as marginais são muito mais bem organizadas. Não sei o que aconteceu, que ocorreu esse limbo, só que está na hora da gente tirar esse atraso. Não dá para nós ficarmos o primo pobre em relação a 280. Precisamos sim de duplicações no perímetro urbano e até no perímetro rural, e também precisamos saber o que o município pode fazer, que eu tenho certeza que esses pedidos não vão cessar enquanto a gente não der uma resposta efetiva. Vou pedir, inclusive, para o vereador André para assinar junto esse requerimento. Continua a discussão? Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 37, de autoria do edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar qual trecho da rua Gil Costa que está previsto para receber melhoria asfáltica e qual o cronograma de execução dessas melhorias, previsão de início e término. Está em discussão? Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 38, de toda a edilidade. Solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização à senhora Karen Adur pelos 16 anos de relevantes serviços prestados ao Hospital Santa Cruz, onde iniciou sua trajetória como enfermeira e competência e dedicação ascendeu ao cargo de diretor hospitalar. Sua trajetória reflete sua liderança sólida e inspiradora ao longo desses anos. Desempenhou suas funções com seriedade, dedicação e elevado senso ético, sempre pautada pela sensibilidade no trato com as pessoas. Mesmo diante dos maiores desafios, manteve o foco no fortalecimento institucional, na sustentabilidade do hospital e, sobretudo, na garantia de uma assistência segura e de qualidade aos pacientes. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento.
Requerimento de número 39, de autoria do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações. 1. Se há estudo, projeto ou previsão orçamentária para a urbanização da Praça Francisco Timóteo Bojarski, situada na esquina das ruas Neri Valtric e Joaquim de Paula Vieira. 2. Em caso positivo, qual o cronograma previsto para a execução da obra? 3. Em caso negativo, se há a possibilidade de inclusão da referida praça no planejamento municipal de urbanização. Encaminha-se para conhecimento e possível aproveitamento proposta de projeto em anexo, considerando a carência dos espaços públicos estruturados na região e a demanda apresentada pelos moradores por um local adequado de lazer, recreação e convivência. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, alguns dos moradores daquela região me procuraram solicitando que ali fosse reurbanizado e fizesse uma praça para atender a população e também as escolas ali próximas, né? Então há uma concentração grande de crianças e adolescentes naquela região e não há nenhum espaço nesse sentido. E existe um espaço já propenso para essa finalidade e hoje o Joel Bojarski me trouxe um projeto que já datado de 2011, onde foi feito o projeto integral, inclusive com desenho e tudo mais, lógico, da legislação à época, né? Mas que possa servir de base, certamente, para o desenvolvimento desse novo projeto, porque esse projeto leva em consideração alguns aspectos étnicos, especialmente o polonês, né, que é da família, então eles fizeram um levantamento ali, algum desenho considerando isso. Então acho que vai ser bem bacana que nosso planejamento possa desenvolver alguma coisa nesse sentido e fazer essa benfeitoria para a comunidade. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam, permanecem na comissão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, se declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas.